Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os senhores deputados, colegas. Sr. Ministro, felicitá-lo por ter trazido um tema tão importante como a internacionalização da economia portuguesa aqui a esta audição. Mas quero lhe dizer que o Partido Social Democrata não acompanha esse seu otimismo quanto ao nível das exportações portuguesas, quanto ao crescimento económico de Portugal. Aliás, se fosse para nós resumirmos, eu diria em duas palavras, uma decepcionante e outra pouco ambiciosa, a política do Governo. Aliás, se nós olharmos para os países da coesão, que eu sei que o Governo dá muita atenção, aliás, houve uma cimeira recente sobre essa matéria da reunião dos países da coesão e que foi em Portugal, convocada pelo Primeiro-Ministro português, se nós olharmos para o crescimento económico desses países, nós chegamos à conclusão que aquele que cresce menos é exatamente Portugal. Aliás, muitos deles crescem todos, quase todos acima do 3%, com exceção da Grécia, que só cresce 2%, mas o pior de todos é exatamente Portugal. Ou seja, no nosso campeonato, nós somos os piores. Além disso, mesmo as exportações, e como deve imaginar o Sr. Ministro, o Partido Social Democrata, se há uma área que dá uma atenção extraordinária precisamente às exportações, porque quando nós chegámos ao Governo valiam 28% do PIB, quando nós saímos valia perto de 40%. Portanto, nós temos um portfólio na área da internacionalização da economia portuguesa extraordinário. Isto para lhe dizer que estamos decepcionados também com o crescimento das exportações portuguesas. Eu dou só este número. As exportações portuguesas em 2004 valiam 0,55% das exportações a nível mundial, 0,55%. Neste momento vale 0,48%. Ou seja, temos perdido cota de exportações a nível mundial. O próprio paradigma das exportações portuguesas não está a acompanhar as tendências futuras. Basta dizer que 12% das exportações portuguesas são feitas pela Galp e pela Auto Europa, quando estamos numa transformação enorme do paradigma, tanto energético como de mobilidade. Já agora fazia a pergunta como é que o Governo vai enfrentar esta questão. E outra também é que nós continuamos no fim da lista em termos de PIB do país em exportações. Estamos em 21 em 28 países. Portanto, como vê, Sr. Ministro, isto já para não falar da nossa dependência de dois mercados, que é a Espanha e o Reino Unido, que valem 32% das exportações, para não entrar em pormenores que as 10 maiores empresas exportadoras portuguesas exportam 22%, para não entrar no pormenor da enorme dependência que temos da Galp, que vale 7%, a Auto Europa, que vale 5%, e outro ponto, já agora, que eu também pedi-lhe um comentário, é que 40% das empresas exportadoras portuguesas é classificada como de baixa intensidade tecnológica industrial. 40%. Sr. Ministro, quanto a outras questões que o Partido Social Democrata quer lhe trazer, tem a ver com os reflexos económicos, e ainda bem que vem acompanhado também pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que é os reflexos económicos na economia portuguesa sobre o vírus que agora está a assolar a Europa, com consequências terríveis económicas. A pergunta é, tanto a nível de exportações como também de importações, e estamos a falar de componentes muito importantes para as exportações portuguesas, como é o caso do setor têxtil, quais são os reflexos que já existem, quais são as previsões para os próximos tempos e, naturalmente, e a grande pergunta, que ficamos na expectativa da resposta, quais são as medidas do Governo português para fazer frente a estes impactos e contrariar, naturalmente, as tendências quanto às exportações portuguesas, tendo em conta que o Sr. Ministro tem no seu Ministério a Secretaria de Estado da Internacionalização. A OCDE prevê um desaceleramento de 0,5 pontos percentuais. Já também no setor do turismo, penso que não ser bem indicado para o Sr. Ministro, nós estamos a falar já de prejuízos na ordem dos 1.000 milhões de euros na União Europeia desde o mês de janeiro. Segundo tema, a Cimeira da União Europeia com a África. Estava anunciado, e o Governo português anunciou, e não só, que a Cimeira seria feita durante a presidência portuguesa. Não será o caso, será feita durante a presidência africana. Eu pedia ao Sr. Ministro, que é esta alemã, eu pedia ao Sr. Ministro que nos explicasse o porquê desta reviravolta, porque o Governo português já tinha quase que celebrado esta cimeira durante a presidência portuguesa, o porquê desta derrota, que acaba por ser da diplomacia portuguesa. Terceiro ponto, a Guiné-Bissau. Nós gostávamos de ser informados.
qual é o ponto de situação e qual é que é a posição de Portugal, o papel de Portugal e do governo português nesta situação da Guiné-Bissau, e lembro-lhe que o PSD tem acompanhado sempre de perto esta questão, incitando sempre o governo português a também ser membro observador da CEDEAO, que é, como o Sr. Ministro sabe, uma organização subregional que tem um poder extraordinário nesta questão da crise da Guiné-Bissau. Muito obrigado, Sr. Presidente.